Dia com Jesus. Deus abençoe as nossas crianças aqui. Nós vamos dar início à nossa escola, a escolinha aqui das crianças. Acabamos de ler o livro de Provérbios, juntamente com as igrejas. E vamos cantar um corinho para nós iniciarmos. Vamos cantar: Deus não quer que você seja triste, Deus quer que você seja feliz. Vamos cantar esse corinho? Vamos lá? Deus não quer que você seja triste, Deus quer que você seja feliz. O coração do homem foi feito para estar feliz. Deus não quer que você seja triste, Deus quer que você seja feliz. O coração do homem foi feito para estar feliz. Quando você caminha com Deus, nada pode te machucar, nada pode te magoar. Caminhe em seu amor, amém. Quando você caminha com Deus, nada pode te machucar, nada pode te magoar. Caminhe em seu amor. Não há poderes presente, futuro, nada pode separar você. Nós somos dele. Nós somos dele. Não há poderes presente, futuro, nada pode separar você. Nós somos dele. Nós somos dele. Quando você caminha com Deus, nada pode te machucar, nada pode te magoar. Caminhe em seu amor, amém. Quando você caminha com Deus, nada pode te machucar, nada pode te magoar. Caminhe em seu amor. Amém? Você está feliz de estar aqui hoje na casa de Deus? Amém? E qual que é o nome da nossa irmã que está conosco? Qual que é o nome dela? Como? Alice. Alice, é isso? Muito bem. Quem te convidou para vir aqui na igreja? Elas duas. As duas? E você está gostando de vir à igreja? Sim. Muito bem, muito bem. Deus te abençoe, irmã Alice. Seja muito bem-vinda. E nós, todos os domingos, temos as escolinhas, que é transmitido lá de Campinas. Tá bom? Você pode vir participar para você ser muito abençoada, né? E vocês têm um hino para cantar? Vocês querem cantar? Era esse que vocês iam cantar? Então eu cantei o hino de vocês. Não tem problema, vocês podem cantar de novo. Pode cantar ele de novo. Vem cá para vocês cantarem. Arruma aqui esse microfone também, que aí vocês podem dividir o microfone, né?
Deus não quer que você seja triste, Deus quer que você seja feliz. O coração do homem foi feito para estar feliz. Deus não quer que você seja triste, Deus quer que você seja feliz. O coração do homem foi feito para estar feliz. Quando você caminha com Deus, nada pode te prejudicar, nada pode te magoar. Caminhe em seu amor, amém. Quando você caminha com Deus, nada pode te prejudicar, nada pode te magoar. Caminhe em seu amor, amém. Não há poderes presentes, futuro, nada pode separar você. Nós somos dele, nós somos dele. Quando você caminha com Deus, nada pode te prejudicar, nada pode te magoar. Caminhe em seu amor. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Muito bom ouvir vocês cantando. E vamos pensar um pouquinho, meditar um pouquinho. Eu estava lendo aqui nessa revistinha das crianças, da Voz de Deus, que eles distribuem, e eu vi algo aqui que me chamou a atenção. Ele fala assim sobre a hora de meditação. Vocês gostam? Vocês reservam um momentinho para vocês falarem com Deus todos os dias? Quem aqui gosta de falar com Deus? Você fala com Deus todos os dias? Sim? Você reserva esse momentinho para falar com Ele? E você também para ouvir Ele? Sim? Quantos ouvem a Deus? Você pode ouvir a Deus? Como que nós ouvimos Ele? Ouvindo a mensagem, ouvindo Ele falar no nosso coração. Olha só, é divertido sentar com a sua mamãe ou papai e só conversar. É bom saber que eles estão pensando em ninguém além de você. Você gosta de sentar com o papai e com a mamãe, conversar também? Fala, olha papai, eu gostaria de ter um brinquedo, uma boneca, eu gostaria de ter uma bicicleta, e eu gostaria de ter... O que mais que as meninas gostam? Uma casinha de boneca, pelo menos é o que a minha gosta, né? É casinha de bonecas, é boneca, e assim vai. Você gosta então de sentar com o papai, com a mamãe e contar o que você quer, o que você está pensando? É bom, não é? Então você pode contar o que você está pensando, contar sobre os seus brinquedos, né? Ou mesmo lhes dizer o que quer de aniversário. Quando está chegando o aniversário é assim também? Fala, papai, eu quero isso de aniversário. Você já pediu alguma coisa? Fala, está chegando o meu aniversário e eu quero o quê? O que você pediu de aniversário? Quando que você faz aniversário? 28 de julho. 28 de julho.
Quando você fez aniversário, você pediu alguma coisa para o seu papai e para sua mamãe? Você lembra? Não? E você? Era uma bicicleta. Pediu uma bicicleta? E você? O que você pediu no seu aniversário? Lembra de alguma coisa que você já pediu? Patins. Patins. Um patins. Então, é bom você conversar, né? Mais importante, você pode lhes dizer como ama a Deus. Ó, o problema é que os pais estão tão ocupados e é difícil fazê-los ficar parados, não é? Às vezes é difícil parar o papai, a mamãe está sempre ocupados, né? O papai está tendo que trabalhar, correndo atrás para trazer o pão para dentro de casa, não é mesmo? E parece que eles sempre têm algo importante para fazer. A mamãe está cozinhando, a mamãe tem que tá lavando a roupa e está fazendo alguma coisa e está sempre difícil parar, às vezes, para conversar, não é? Olha só, mas é diferente com Deus, sabia disso? Será que Deus tem um tempo que Ele está ocupado, que Ele não pode parar para ouvir você? Não. Todo momento que você parar para falar com Ele, Ele está pronto para te ouvir. Deus, Ele não está tão ocupado que Ele não pode parar e ouvir a sua oração e a oração de todos nós aqui ao mesmo tempo. E de todo mundo também. Sabia disso? Deus é Deus, Ele sabe como fazer as coisas, não é mesmo? Ó, Ele sempre tem um tempo para você. Todas as vezes que você chegar diante de Deus e orar, conversar com Ele, Ele tem um tempo para você. Ele tem um tempo para te ouvir. Pode ser meia-noite? Pode. Pode ser de madrugada? Pode. Inclusive a Bíblia fala assim, que fala sobre os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, até de madrugada, quando está todo mundo dormindo, se você conversar com Deus, Ele está te ouvindo. Agora, a hora de meditação trata-se disso. Toda vez que você quiser, basta ficar sozinho e falar com Ele. Você pode lhe contar qualquer coisa que você quiser. Ele irá te escutar. Em seguida, dê a Deus a vez de lhe responder. Então você fala. Como que é a oração? A oração, você sabe o que é a oração? O que é a oração? É para orar para Deus. Você está conversando com Deus. E quando você está em uma conversa com alguém, por exemplo, quando você, Alice, está conversando com a Maísa, só você fala? Isso é um diálogo? Não, né? Mas como que é uma conversa? Você fala e a Maísa Me responde. A Maísa te responde. Você fala com a Rafaela e a Rafaela te responde, não é mesmo? Então, da mesma forma, é com Deus. Você fala com Ele e também você tem que ter aquele tempo para Ele te responder. Você ficar a sós com Ele, orar, pedir a Ele alguma coisa e você fica esperando Ele te responder. Ó, ouça e veja o que Ele diz ao seu coração. Isso é a hora de meditação. Experimente. Então, se você não faz isso, eu quero te animar, te encorajar a fazer isso. Reserve um dia, né, todos os dias, um horário para você ouvir, falar com Deus, orar
e depois você ouvir uma fita, ouvir a voz do profeta um pouquinho. Você viu o irmão Daniel perguntando se as crianças sabiam qual que era a mensagem da semana? Vocês acompanham aqui a mensagem da semana? Não? Então nós deveríamos começar a ouvir. É Deus falando com você, Deus falando conosco. Então toda semana, crianças, toda semana tem uma mensagem para nós ouvirmos. Mas você pode ouvir outras também. É Deus falando com você. E isso, Deus às vezes vai responder uma oração que você fez ali, ouvindo uma mensagem, lendo uma mensagem, né? Então, orando e meditando. Certo? Depois vocês vão ver qual que é a mensagem que nós vamos ouvir essa semana. Depois nós vamos falar qual que vai ser a mensagem. Então você reserva um tempinho com o papai e com a mamãe para vocês ouvirem a mensagem. Todo dia você ouve um pouquinho, tá certo? Então, vocês gostaram de saber que Deus está ouvindo a sua oração? Você gostou? Você sabe que Deus está ouvindo a sua oração? Você já orou hoje? Você também já orou hoje? A gente ora quando levanta, a gente ora em todos os momentos. Quando você acorda, você ora. Você vive em espírito de oração. O que é viver em espírito de oração? Você sabe o que é isso? O que é isso? Viver em espírito de oração. A gente só ora de joelhos aqui, quando chega na igreja. Você só ora de joelhos? Fala, vamos orar, você ajoelha. Mas tem alguma situação que você ora diferente de quando você está ajoelhado aqui orando? Você já orou quando você estava, às vezes, foi fazer uma prova, e aí ninguém estava vendo que você estava orando, mas você estava só, assim, no seu coração, na sua alma, você falando, Senhor Jesus, me ajude a fazer essa prova. Você já orou assim? Ou você estava num momento que você estava passando por algum perigo, um medo de alguma coisa, Senhor Jesus, me guarda, me protege. Senhor Deus, me guarda. Você já orou assim? Não em voz alta, mas só assim, falando. Você já falou assim? Já ouviu você conversando com Deus dentro do seu coração? Já? Você não fala, mas você está falando lá dentro. Às vezes você está em silêncio, mas você está falando com Deus. Isso é estar em espírito de oração. É você estar com o seu pensamento ligado a Deus todo momento. Você está andando e você está conversando com Deus. Está pedindo a Deus para abençoar, pedindo a Deus para guardar. Isso é oração constante. Você está em espírito de oração. É isso. Mas tem a oração que você ajoelha, você ajoelha, você ora, você fica de pé, você ora. Ou às vezes deitado. Você já orou deitado na sua cama? Já? Às vezes você está lá deitado, você está com o olho fechado, mas você está orando. Às vezes você está sem sono. Quem já ficou sem sono à noite? Não consegue dormir? Hã? Ou você dorme assim, já deita e dorme? Ah, mas quando é criança, a gente dorme mais. Hã? Quando a gente é criança. Mas às vezes você fica sem sono. Aí você começa a orar, fica assim, e vai orando em espírito. Você põe uma mensagem para ouvir. Então você vai falando com Deus, vai vivendo nessa atmosfera de oração. Amém? Então isso é viver em oração, viver em espírito de oração. Amém?
Bom, vamos agora adorar a Deus com as ofertas e depois nós continuamos. Tem mais alguns minutinhos, né? Quem quer cantar um corinho? Tem mais algum para cantar? Ah, mas depois vocês cantam. Vamos cantar um corinho aqui, ó. As promessas deste livro são minhas. As promessas deste livro são minhas. Os capítulos, versículos e linhas, confiando em sua promessa divina. As promessas deste livro são minhas. Aprendeu? Deixa eu lembrar o seu nome. Não precisa falar, eu vou lembrar. Seu nome é Alice. Tá vendo? Acertei. Vamos cantar de novo para você aprender, Alice. As promessas deste livro. Qual livro? A Bíblia. Isso. As promessas deste livro são minhas. Os capítulos, versículos e linhas, confiando em suas promessas divinas. As promessas deste livro são minhas. Todas as promessas são nossas. Nós temos muitas promessas para nós. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Viu, Alice? A Bíblia é a palavra de Deus e Deus tem nos enviado um profeta, né? Um profeta para restaurar a palavra de Deus, restaurar a nossa fé, a fé de acordo com a palavra de Deus, né? Então, muito bom. Vocês gostaram da escolinha? O que vocês aprenderam? Nós falamos sobre o quê? A oração. Então, você vai lembrar disso todas as vezes, só para nós recordarmos aqui. Deus só responde, só ouve a nossa oração de dia. Sim? Todo momento. Todo momento? Mas e se eu falar com ele 3 horas da manhã? Será que ele me ouve, Alice? Sim. Mas 3 horas da manhã? Será que ele não vai estar dormindo? Ele vai estar acordado. Ele vai estar acordado, muito bem. Vocês lembram daquele Elias? Elias fez um desafio lá no Monte Carmelo, onde aqueles 400 profetas de Baal, ele fez aquele desafio, né? Olha, vamos fazer um altar aqui, vamos fazer um altar, e nós vamos clamar a Deus, e o que for o Deus verdadeiro vai responder com fogo dos céus, vai consumir ali tudo que tiver no altar, né? Então, os 400 profetas fizeram um altar, que eles criam num Deus que é um Deus de pedra, de barro, chamado Baal. Israel havia se esquecido do que Deus havia feito por eles, do único e Deus verdadeiro. Então, eles fizeram aquele altar ali e Elias, o profeta, fez outro altar. E falou para eles, olha, pode clamar aí ao Deus de vocês primeiro. Aquele relógio está certo, né? Tá não? Já deu horário? Eu estou olhando por aquele relógio ali, parece que está errado, né? Então vamos terminar a história. Então, ele falou, olha, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. E aí eles ficaram ali, clamando, orando, e Elias falava assim para eles, olha, fala mais alto, talvez o seu Deus viajou, ou talvez ele esteja dormindo. E ficaram ali, e nada de Deus responder. Mas agora chegou a vez de Elias, e ele falou assim, ele orou a Deus, fez oração,
para eles saberem que ele era o único Deus verdadeiro. E ele tinha mandado molhar todo o altar, jogar água e tudo. E Deus mandou o fogo do céu. Ó, Deus respondeu a oração dele. Ó. Deus respondeu a oração. Mandou o fogo do céu, consumiu ali tudo que estava no altar. A água não foi nenhum empecilho. Então, Deus responde às orações. Não importa o horário, não importa o dia, não importa quem seja. Se você orar, buscar a Ele, você vai encontrar. Amém? Vamos ficar em pé? E agora vamos fazer uma oração para nós terminarmos. Quem vai orar? Maísa vai fazer a oração. Vamos orar, crendo que Ele está respondendo a nossa oração, ouvindo e responde a nossa oração. Senhor, obrigado por essa escolinha, Senhor. Obrigado pelo que aprendemos, Senhor. Abençoe o culto que vamos ter agora, Senhor. Que cada um que está orando nesse momento você responda, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Está encerrada a escolinha e agora continuamos com o culto à escola dominical. Deus abençoe.
the circuit rider preacher, went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of a blessed promised land as he went riding, singing along, leaning, leaning, leaning on the everlasting arm, leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. He preached the coming judgment of fire and brimstone and a glorious, endless heaven of the justified alone. As he rode across the mountain, you could hear him sing this song. As he went riding on, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, oh wonder-working power in the precious blood of the Lamb. The old circuit preacher, you remember him? See? Now his rifle's old and rusty, and it's hanging on the wall. His Bible, very warm. Bom dia com Jesus, amém? Deus continue abençoando a todos. Nós vamos marcar a escritura que vamos ler nesta manhã. Está na segunda carta do apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 8. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 8. É o mesmo livro que lemos ontem à noite, né? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 8. Amém? Todos encontraram? Vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 77. Quando para o céu nós formos, número 77. Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, num lugar tranquilo e belo, faz-nos eternal mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens toldam nosso céu, mas um dia a estrada finda, não mais sombras, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus
nós virmos, hosanas damos com prazer. Vamos ser leais, portanto, seja em crer, seja em servir. Relance lá da glória, atração dá ao porvir. Quando ao céu nós chegarmos, qualquer dia de júbilo há de ser. A Jesus nós virmos, hosana damos com prazer. Eia, vamos, pois, ao prêmio, logo Cristo iremos ver. Abrem-se os portais gloriosos, nós lá dentro, que prazer. Quando ao céu nós chegarmos, ó, que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos cantar o hino 230, Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. 230. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor pratenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar.
todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Nós vamos orar nesse instante. Se você tem um pedido, apresente ao Senhor com o levantar da sua mão. Nós vamos orar, irmão Edivaldo, fazer essa oração. Ore pelo povo de Israel, também pela noiva do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Lembrando também das reuniões da confraternização ali no Sítio Formoso, o encontro de pastores em Goiânia, as viagens do nosso pastor, os obreiros por todo o campo. Vamos todos orar. Se você tem uma necessidade, apresente ao Senhor com o levantar da sua mão. Amado Deus e Pai Celestial, somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos, ó Pai, em Tua casa, ó Deus, no primeiro dia da semana, ó Pai, honrando o dia da ressurreição, ó Deus. Estamos felizes, ó Pai, e podemos, ó Deus, gritar: vencido tem Jesus, ó Deus. Podemos interceder, ó Pai, por cada irmão, ó Deus. A cada mão levantada, Pai, há um pedido, ó Deus. E o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada um, ó Pai. Também, ó Deus, as reuniões especiais ali no Sítio Formoso, ó Pai. O encontro de pastores em Goiânia, ó Pai, entregamos em Tuas mãos, ó Deus. A viagem do nosso pastor Cleomar Borges, ó Pai. Os obreiros em todo o campo, ó Pai. A nossa viagem de retorno para casa, ó Pai. Entregamos diante de Ti, ó Pai. Tudo colocamos em Tuas mãos, ó Pai. O culto desta manhã, ó Deus. Que o Senhor venha falar em nossos corações, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. Eu caminhando vou. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu,
um hino de vitória eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar para Jesus, meu mestre. Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar, eu vou me consagrar para Jesus, meu mestre. Eu vou me consagrar. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Aleluia. Você quer dizer aleluia? Amém. E agora, com toque somente crer, vamos receber a mensagem nesta manhã. Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Deus que abençoe a cada um de vocês. Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus que estamos juntos mais uma vez para mais um culto que já está sendo abençoado. Que corinho importante. Eu vou caminhando, vou para a cidade santa, caminhando, vou. E estamos caminhando mesmo para a cidade santa. Glória a Deus. Irmãos, a escritura vai ser, mas não vamos ler agora. A escritura vai ser 2 Pedro, novamente, do versículo 3 ao 8. Só que primeiramente nós vamos ouvir um pouquinho da ordem da igreja, na voz do irmão Brana, devido de não ser a mesma mensagem que a gente tem no coração de meditar nesta manhã. Então nós vamos deixar a escritura para depois da voz do irmão Brana. A leitura? A voz é agora. Isso.
como não está saindo som, irmãos, então a gente vai fazer o seguinte: na próxima vez, próximo culto que nós estiver presente, a gente vai trazer essa mensagem e anota. Deu certo? Deu? Não. E anota o parágrafo que parou, aí a gente lê pessoalmente aqueles poucos parágrafos, em torno de 10 minutos só cada vez. E então a escritura, vamos ler as escrituras. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 8. Haverá um hino após? Haverá um hino após a leitura? Antes de ler as escrituras, irmãos, eu quero falar mais um pouquinho sobre o que falamos ontem, sobre o início dos cultos. Não vai ser uma doutrina, os irmãos têm que vir à frente e orar 10 minutos. Não é uma doutrina. Mas vamos supor, se vai ser 5 minutos, 7, 8, não tem um prazo fixo. Então, é muito bom que o horário de culto é aquele horário, então aquele horário já está todos presentes. Como eu disse ontem, o irmão Brano elogiando aquela igreja, que 30 minutos antes de começar o culto, podia-se ouvir um alfinete caindo no corredor da igreja. Então, o irmão Brana nos ensinando, né? Então a gente tem sentido no coração de fazer isso. Não tem que ser 30 minutos. Vai começar o culto, vamos supor, vai começar às 7 horas. Então, 10 para 7, 8 para 7, 5 para 7, 30 para 7. Os irmãos estão livres. O melhor seria que, vamos supor, no mínimo 5 para 7 estivesse ali. Daí, se você chega e lá onde você vai sentar, você sente de ajoelhar ali, não tem que orar até esperar o pregador falar amém. Quando o pregador fala amém ou começa a cantar uma estrofe de um hino, é sinal que todos que estão orando, então, parar a oração. Aquela hora é a hora de parar. Mas isso não quer dizer que você tem que orar até esperar o pastor dar o sinal que é hora de parar. Não precisa. Você chega lá ou aqui, você chega e vai conversar com o Senhor Jesus Cristo. É você e o Senhor Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, que é bênção para nós obedecer toda a orientação do irmão Brana. Eu creio que é simplesmente bom. Então, se você sente de chegar e vem aqui, começa a falar com o Senhor Jesus, agradecendo pela saúde, pela a graça que Ele manifestou para conosco, dar vida eterna. Meu Deus do céu, vida eterna, não nessa vida de, hoje eu estou com dor de cabeça, não sei, não, lá não existe isso. Hoje eu tenho que pagar a prestação, tenho que cobrir aquele cheque, lá não existe isso. Não existe isso. E outra coisa, não existe fingimento, é um reino de gozo. Ele pagou o preço. Ele nos amou tanto desde antes da fundação do mundo, que ele sabia, hoje, desse culto aqui, hoje, antes da fundação do mundo. Então, ele já proveu o meio desde todo o tempo para que nós tivéssemos essa oportunidade. Então, nós vem à frente e fala com ele livremente. Eu creio que os irmãos entenderam. Então, vamos ler as Escrituras e após teremos um hino. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima superlativa.
lendo, raciocinando o sentido que estamos falando, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, as promessas, né, grandíssimas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esse sistema de nascimento de vida que temos, que está na vontade permissiva de Deus e não na vontade perfeita. Então nascemos com essa natureza pecaminosa, corrupta, das quais o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo, não tem como nem compreender o reino de Deus. Ficais participando da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade, a outra tradução é amor fraternal, amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Em outras palavras, a vida cristã, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Deus bendito, como já oramos, abençoa, Senhor, a sequência do culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentamos. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia que diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades,
Amém. Deus abençoe nossa irmãzinha, graças a Deus. Deus tem dado um dom para ela de ser assim, bem entoadinha mesmo. Graças a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, nós temos tido esse privilégio, essa graça de não de um escritor, um estudioso, por mais boa intenção que ele tivesse, mas não. Veio com assim diz o Senhor, a mensagem que nós precisaríamos de tomar o conhecimento, de entrar nisso como entre a vida e a morte. Não é uma nova Bíblia, não é isso. A Escritura que sempre repetimos: se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então, é segurança para nós. O irmão Branham, ele trouxe justamente o ensino que a igreja noiva necessitaria de estar nisto. É o único meio pelo qual nós receberemos o novo nascimento e nos encontraremos na plataforma da promessa do arrebatamento. Glórias ao Senhor Jesus. A mensagem que lemos uma partezinha ontem, a estatura de um varão perfeito, a partir do parágrafo 76, mas vou ler um pouquinho do 75. Agora, depois que obtém a fé, apenas está numa posição para começar a crescer. Muitas pessoas vêm ao altar para orar e dizem: Senhor, perdoe-me. E sobre eles vem uma grande obra de santificação. E ao deixar o altar, tem muito gozo e regressam ao seu assento, dizendo: louvado seja Deus. Já tem? Não, Senhor. Você apenas tem chegado ao lugar onde pode começar a crescer. Ainda não tem feito nada. Está preparando o terreno. Quando a gente vai plantar uma determinada lavoura, primeiro prepara o terreno. Prepara. Aí a sementinha na hora certa, semente sadia, vem trazer uma excelente lavoura e os frutos serão farturosos e perfeitos. Qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então começa a crescer. Começa a acrescentar algo sobre este fundamento. Agora, na construção de uma casa é necessário certas classes de materiais. O irmão Wood e alguns dos carpinteiros aqui nos poderiam dizer como construir uma casa. Porém, eu vou lhes dizer como construir a sua casa espiritual, onde pode morar Deus. Irmão, já pensaram? A palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem, vem nos levando à condição de ser casa do Criador. Ele quer morar em você.
e quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer que você reflita seu ser. Refletir Deus nas nossas vidas automaticamente. A irmã Brana aqui fala aquela comparação que os irmãos já conhecem muito, que os índios faziam quando estavam purificando o ouro, batendo, até tirar as escórias, tirar todas as impurezas. Então, como ele sabia que o ouro já tinha chegado na posição certa? É quando olhava e via o seu reflexo, como se estivesse olhando num espelho. Então a palavra vem nos moldando, até olhar em nós e ver Cristo em nós. Cristo em nós, é o que o Espírito Santo está fazendo. Em verdade vos digo, aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e maiores que estas fará, porque eu vou, você, em outras palavras, você não deu conta e ninguém deu conta, mas eu vim e dei conta. Então eu vou para a fonte suprema do Criador Todo-Poderoso, e eu vos dou, e eu que dei conta, dou a vocês esse poder. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e maiores que essas fará, porque eu vou para o Pai. João 14, verso 12. Estamos começando a refletir as obras de Cristo nas obras de Cristo, mas somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Os dons são dados sem arrependimento. É onde o mundo está cheio de falsificações, porque estão enxertados no tronco, que é aquela comparação que a Brana faz daquele agricultor cítrico num pé de laranja, enxertou em torno de 10 frutos diferentes, da mesma área, cítricos, não é uma abóbora, feijão, não é isso, cítricos, limões, toranja e assim por diante. Então veja, são todos da mesma área, falando em Jesus, e enxertado no tronco, que é o que, da onde provém a vida. Então faz maravilhas e arrastam multidões, mas o Senhor Jesus disse: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que acertam por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos haverá que acertarão. Então a Bruna está mostrando aqui que são muitos os que querem fazer as obras sem ter o reflexo de Cristo, e eles vão aparecer lá em São Mateus 7, verso 22. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, fizemos maravilha em Teu nome, e expulsamos demônio em Teu nome. Tenha a mente cauterizada, não estamos tranquilos, somos uma igreja bem conceituada, estão tranquilos, só que a mente cauterizada. O que vai dizer o Senhor Jesus Cristo? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, todos vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Saber que uma coisa é errada e fazer, saber que é uma coisa certa e não fazer. Então veja, vai ser uma decepção. Só que os eleitos, disse o Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É uma separação, mas é uma separação. Então naquele exemplo cítrico, o irmão Brana disse: mas quando nasceu uma raminha do tronco, aí aquele agricultor disse: essa agora dá laranja.
Então nós nascemos de Cristo e nós damos então vida cristã, novo nascimento, mediante crer no que é verdade e obedecer. Agora aqui está o que devemos fazer. Qual é a primeira coisa? Ter fé e ser renascido. E assim ponhamos o fundamento. Depois do fundamento, em segundo, acrescentemos afundamento, como disse Pedro. Primeiro ponhamos o fundamento. Já pensou uma casa construída sem ter o fundamento? Não aguenta nada, não aguenta nada. Fé. E logo acrescentamos virtude. E a fé, agora ali acaba com muitos de nós. Sim, Senhor, sim. Acrescente virtude. Acrescente virtude à sua fé. Agora isso não significa somente viver uma vida virtuosa como um homem ou uma mulher vivendo bem. Isso não tem nada a ver com o assunto. Conforme lemos ontem, tem muitas pessoas boas. Aquele hino Tábua da Arca, tem muita gente melhor do que eu. Mas Ele nos escolheu. A Bíblia diz em Lucas 5, verso 30, conhecendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, é certo? Se vamos ser como ele, então temos que ter virtude, temos que tê-la para ser como ele. Um dos primeiros hinos que amei foi ser como Cristo. Agora, se eu vou ser como Cristo, então tenho que ter virtude. Uma virtude pela qual esta virtude possa passar de mim a outras pessoas. Porque virtude saiu dele. Quando Maria, agora para ter esta virtude, primeiramente fé. Fé foi o fundamento de tudo. Para ter essa virtude é crer. Quando Maria recebeu a mensagem do anjo, que ela conceberia e tudo, ela disse, como será isso se eu não conheço varão? Ele disse, o Altíssimo citou as palavras. Ela creu, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a sua palavra. Aí a Bíblia diz que, vou até ler, eu estive lendo isso, vou ler aqui, Lucas, depois que ela recebeu a mensagem do anjo. E naqueles dias levantou-se Maria e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Isabel, em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém isto a mim, que me vem visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Mambrana diz que foi a primeira ressurreição. Joãozinho estava morto. Isabel estava ocultando a gravidez. Então veja, virtude, Maria creu na mensagem do anjo.
A Bíblia está dizendo, e naqueles dias, então, virtude estava com aquela que creu na palavra. Agora, o irmão Brana diz que o primeiro passo é fé. Virtude saiu dele para as pessoas, e se não a tem, então não sairá, porque não há de onde sair. Se alguém tratasse de tirar virtude de nós, irmão Brana inclui todos, não põe eu sou um especial, não tem nada disso, a humildade. Um dos primeiros sentidos é ser humilde. Então, o irmão Brana disse assim, se alguém tratasse de tirar virtude de nós, o cheque voltaria com essa marca. Não há suficiente fundo, pois não há onde pedir, o cheque voltaria. Se alguém vir você hoje como um cristão, e amanhã lhe ver portando-se como inconverso, ora, dali não se obtém muita virtude. O Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra. Que faz o sal? Salga, causa sede. Outros que vê a vida cristã em nós, ele, se é um filho, uma filha de Deus, a história da igreja mostra que naqueles tempos de grandes perseguição, a plateia cheinha de gente, aqueles cristãos com uma segurança, uma serenidade de ser um cristão, de ser uma cristã, não estava ali lamuriando, oh meu Deus, me livre desta fera, me livre desse leão que vem para comer ele, comer ela. Não, ele estava, Senhor, e nesses milhões de pessoas aí, o Senhor escolheu a mim, daqui a minutinhos estarei no paraíso com o Senhor, daqui a minutinhos. Era aquela alegria, aquela serenidade. Então veja, a história da igreja diz que alguns da plateia de si falam, não, servir um Deus como esse, que isso, eu sou um deles. E descia para fazer parte dos cristãos que dentro de minutos seria estraçalhado pelos leões. Primeiramente temos que ter fé. Fé só não é suficiente. Pedro disse, mostrar em vossa fé virtude. Temos que ter fé para assim ter onde colocar a virtude. Se não tem um fundamento, como que vai crescer aquela parede? Pode ser que você não tenha virtude, porque muitas igrejas deste último dia ensinam que não se tem que ter o que o outro dia, que o dia de tais coisas tem passado. E Hebreus 13, verso 8, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se necessita dessas coisas unicamente, é necessário unir-se à igreja, e para o Conselho Mundial de Igreja, formar a marca da besta. De tais coisas tem passado. Virtude, qualquer um sabe o que quer dizer virtude. E o temos que ter. Se não saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então, ele espera. Vou repetir. Virtude qualquer um sabe que temos que sabe o que quer dizer. E temos que ter. Se saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja. Aquele espírito que estava nele, se não tiver em nós, na sua igreja,
temos que entrar em desespero até ter aquele espírito. E não era a pessoa física, o Senhor Jesus. Ele disse, o filho de si não faz nada, mas o que vê o pai fazendo, então o filho faz igualmente. O filho faz igualmente. Então veja, é o mesmo sentido. Então, era aquele espírito que fazia as obras. É aquele espírito em nós que vai dar sequência no grande plano da salvação. Ele espera que a mesma virtude que esteja em sua igreja, porque ele foi o nosso exemplo. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. Eu já dei um testemunho aqui de um irmão que a gente assistiu em Birigui. Lamentavelmente foi triste, que quando eu passei a igreja em Birigui para outro pastor, levei aquele outro pastor na casa daquele irmão. E aquele irmão, nós fizemos uma visita para ele, pertinho da partida dele. E ele disse que aquele pastor, nem aquele pastor, nem auxiliar, foi uma vez ou menos, 17 anos. Segundo eles, teve 8 anos de depressão, pertinho da partida dele. Então veja, aquele irmão, ele me disse, e eu creio de coração nisso, eu creio, que ele foi visitar uma mulher com câncer de pele. Quando ele chegou na porta, a mulher falou, o senhor é um homem de Deus. Por certo que ele não estava ali com umas vestes, parecendo veste mundana. Estava com veste por certo. Aí ele disse para ela, falou, nosso pastor tem ensinado que a nossa presença cura o enfermo. A nossa presença cura o enfermo. Dentro de pouco tempo ele foi visitar aquela mulher de novo, esse cara não tinha nem sinal de câncer de pele. Então, e isso é real, irmão, isso é real. Isso eu falo do meu coração, É certo que nós às vezes temos que passar por mão de médico e tudo, mas a nossa confiança está no médico dos médicos. É tanto que antes de uma cirurgia, antes de uma operação, a gente pede, Senhor Jesus Cristo, o Senhor esteja, Pai, com a mão daqueles profissionais, seja o Senhor. Mas muitas vezes não precisa não. A sua visita, meu irmão, minha irmã, leva a cura divina. Essa virtude acompanha aqueles que crêem no que é a mensagem da hora, no que é a palavra de Deus revelada. Até a sombra de Pedro, de Paulo, a Bíblia fala mais ou menos isso, curava os enfermos. Virtude, porque você já pôs o fundamento correto, você não, peraí, eu tenho que pertencer a uma igreja, eu tenho que pertencer, agora quando a igreja, o sistema, então, ajunta todas as igrejas e fala, não, eu tenho que fazer parte disso. Não é isso. Você pôs o fundamento correto, Apocalipse 18, verso 4, você já saiu dela, você pôs o fundamento correto. Então você fica naquela fé que não é você, tudo que nós temos que fazer é crer na palavra dele. O mais é ele que faz. Virtude é força, poder. Há muitos que nem sequer creem no poder de Deus, diz que isso foi para os dias passados. Isso está cheio desses argumentos. A única coisa que alguém tem que fazer é pôr o seu nome. Veja. Faz como que 20 anos eu preguei uma mensagem intitulada Reverendo Lírio. O pastor como um lírio, tomei o texto onde Jesus disse, considerai os lírios do campo, que não secam nem fiam, e vos digo
que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Lucas 12, 27. Agora o lírio cresce desde muito profundo do lodo. A cada momento do dia está extraindo da terra. O lírio, ele cresce do fundo do lodo. Uma vida de prostituição, vida de, às vezes, até homicídio e bebida, e tudo isso é aquele lodo. Mas é semente, é lírio. Nasceu daquilo ali. Agora está dando fruto pelo qual ela foi criado. Agora o lírio cresce desde o muito profundo do lodo. E cada momento do dia está extraindo da terra o que faz com que esta virtude, o que faz com que essa virtude que tira da terra? A mostra para o admirador. O lírio é uma coisa formosa. O lírio se abre para que a abelha entre a tirar a sua parte, o mel. Ele não se queixa, tem estas coisas para reparti-las. Que tal se a abelha entrasse ali e viesse ali? Não há suficiente fundo, não há mel. A pobre abelha pensaria: que classe de lírio é essa? Que classe de lírio é essa? Às vezes aquela ovelha chega ali toda despedaçada. Aí aquele pastor: você vai para o inferno, você não estava consciente que não podia fazer isso, você vai para o inferno. Porrete. Já estava quase morta, ou morta. Mas a igreja tem um poder de ressurreição. Então veja, não é isso. É passar o óleo, o azeite da unção. Passar o azeite da unção. Medicar diante da mensagem da hora, sem poupar pecado. Por que Acã, quando pecou, ele e a sua família foram queimados? Porque não tinham sangue na intercessão. Não tinham sangue na intercessão. Então foram queimados. Foi um pacto que era uma sombra. Mas quando o primeiro casal pecou lá no Éden, a palavra volta atrás? Não volta atrás. Deus é Deus. Se encontrou na condição de pecado. Então, em outras palavras, para que fôssemos poupados, ele falou: não tem como, eu tenho que me pôr no lugar dele e morrer e cumprir a palavra, senão eu não sou Deus. E foi o que aconteceu. Agora o sangue está na intercessão. Por exemplo, aquela ovelha chegou despedaçada. Aí, junto ao ensino que veio com assim diz o Senhor, a palavra é dada. A palavra é dada. Quem come a minha carne e me bebe o meu sangue, se não comerdes, vamos repetir a escritura aqui. São João 6, verso 53, creio que é a escritura que eu quero ler. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Mas aquela pessoa caiu na condição de comer indignamente. A instrução da palavra vem. A instrução da palavra vem. Aprendido pelo irmão Brana. A pessoa vai, conserta aquilo. Já tem no coração seguro que vai consertar? Já tem no coração seguro que vai consertar? Então, tome. Se aquela segurança que tinha que consertaria voou, passou, já tomei a ser mesmo, é culpado. Depois da instrução da palavra, a pessoa passa a ser um juiz de si mesma. A pessoa passa a ser um juiz de si mesmo. Cada um tem um entendimento do certo e do errado. Se vai continuar uma vida de pecado, se é um eleito, Deus vai tratar com ele, com ela. Se é um eleito, Deus vai tratar com ele, com ela. Irmão Brana cita aquele pregador que rasgou suas notinhas de pregação. Não, vou, em outras palavras, vou deixar esse caminho. Não creio mais nisso. Mas até onde se entende, era um eleito de Deus. Dentro de 2 semanas ele foi para a sepultura. Então, doravante, irmãos, aquele pastor, se ele é um lírio de Deus, se ele é um lírio, ele vai transmitir com sacerdócio o correto. Se a pessoa doravante, que teve aquela oportunidade, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo, vai continuar. Agora, um conselho, porque tudo vem do ensino da mensagem. Irmão Brana falando sobre a batalha jamais pelejada. O ataque é na mente. Por que aquele pombinho rodeava aquela casa e não entrava? Rodeava, voava, vinha para entrar na casa e não entrava. E queria voltar, até que chamou a atenção do dono daqueles pombinhos ali e foi ver por que é que o pombinho não entrava. É porque tinha um sapo lá dentro da casinha. Tinha um sapo. Agora, se o irmão Brana disse, a quem você vai alimentar mais? Então, o campo de batalha é a mente, fica uma mente desocupada. Foi falta do conselho no púlpito, desde os primeiros passos aqui, o que é a obrigação de todo pastor, não é minha, não é, é de todo pastor, deve fazer isso. Um dos primeiros passos aqui, um dos primeiros cultos que a gente teve aqui, não é um dos primeiros, talvez, não me lembro se foi depois de 3 meses. Certo é que quanto mais rápido que eu pude conseguir a mensagem, eu trouxe e pus na mão da igreja a mensagem, o sinal. O sinal. A pessoa tendo o conteúdo daquela mensagem no coração, a pessoa estará nas bodas do Cordeiro, e estará no milênio, e estará na cidade santa, para a eternidade e eternidade, sem fim, sem fim, sem fim. Esta é a verdade, irmãos, esta é a verdade. Então depois, aí, o conselho, e a mente fica vazia, E um homem espiritual que está crescendo necessita de comida para alimentar a isso. É a palavra de Deus.
Eu não lembrava nem o que estava escrito aqui, o que eu acabei de falar sobre a mensagem final. Parágrafo 88. Um homem espiritual que está crescendo necessita de comida para se alimentar. Isso é a palavra de Deus. E eu creio em cada palavra da palavra de Deus. Deus tem uma mesa posta onde alimenta os santos. Tem uma mesa posta, graças a Deus. A mensagem está em todo o globo terrestre. Joel profetizou que ele restauraria a palavra e nós comeríamos abundantemente. Comeríamos abundantemente. Joel capítulo 2, versos 25 e 26. Deus tem uma mesa posta onde alimenta os santos. Ele convida os seus escolhidos, os demais, pode falar a noite inteira com eles, quando é de manhã, ele sabe menos do que sabia quando começou a palestra. Mas os escolhidos, disse o Senhor Jesus que eles ouvirão a voz. Ele convida os seus escolhidos, vinde comer. Ele nos alimenta com o seu maná e nos supre toda necessidade. Quão formoso é comer com Jesus cada dia. Aí você vem aqui, irmão, depois de nós relembrar novamente, como o Bruno ensinou, aquela igreja era 30 dias, mas você aqui vai ser uns minutinhos. No dia da manhã, se vocês sentem no coração de ser 30 dias, não é uma doutrina, não é nada disso. Mas você vem comer com o Senhor Jesus, você chega ali e conversa com Ele, é comunhão, ter comunhão com Ele, com Ele. Quão formoso é comer com Jesus cada dia. A igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Tem aqueles pregadores que às vezes chegam aqui no púlpito, nem olha a mensagem, entrega a mensagem, o conteúdo da... Se entregou a mensagem mesmo, glória a Deus. Se entregou a mensagem mesmo. Se não entregou coisa humana. Porque se entregar coisa humana, não vai levar a essa estatura completa de Cristo. Agora ele tem que crer, agora ele tem que ter virtude, agora sempre há alguém que lhe encanta sentir o cheiro do perfume do lírio. O lírio não é egoísta, ele tem este perfume, pois antes que possa distribuir o perfume, tem que tê-lo antes. Como vai descobrir uma coisa que ele não tem? É onde o pregador tem que entrar em desespero. Ele não pode ser um hipócrita, um fingido, está ali falando coisa que ele não tem aquilo. O cheque volta sem fundo. Ele tem que tê-lo antes que você possa repartir virtude, tem que tê-la. Assim sendo, acrescentai a vossa fé a virtude. Amém? Entendem? Podemos ficar nesse ponto por muito tempo, mas o tempo avança. Acrescentamos virtude à nossa fé. Agora, os irmãos entenderam, irmão, ensino do irmão Abraham nesse sentido? Fé é o fundamento, é o começo de tudo, Fé na palavra, fé na palavra. E ele, para os eleitos, ele já não deixou eles ficar com a fé misturada. Tem aqueles que têm fé para ir na Aparecida do Norte, seja lá é curado, e às vezes é curado mesmo. Sabe por quê? Porque Deus opera na inocência. Aquela pessoa foi guiada a fazer tal coisa, pensando que é a verdade. Então Deus opera através da inocência, só que aí não tem nada a ver com o novo nascimento. Não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver. Então veja. Agora, primeiramente, temos fé
Logo, virtude. E em terceiro lugar, acrescentemos ciência. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo, porque isso é loucura para Deus. Mas esta é a ciência para julgar o que bem, julgar o bem do mal. E como se julga? Se temos ciência cristã, juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Se você pode pôr a um lado todos os seus credos e toda a sua incredulidade, tudo o que diz que tem feito, e então terá ciência para crer que Deus não pode mentir. Paulo disse a um só corpo, por exemplo, nesse tempo agora. Meu Deus do céu, não estamos julgando aqueles que pertencem a ismo e todas essas coisas, mas estamos falando do real, aonde há segurança. Estamos falando do real, onde há segurança. Mas, por exemplo, mais um exemplo daquele irmão. O ministério foi para Curitiba, nasceu de Goiânia. Foi para Curitiba, mas não sei até onde encarou essa estatura do varão perfeito, espiritualmente falando, com responsabilidade, não sei. O que sei é que logo concebeu uma doutrina que não bate com a Escritura. Ressurreição isolada. Não bate com a Escritura. Aí esse irmão estava trabalhando como garçom num restaurante. E por certo, eu não sei como que aquela pessoa lá de Curitiba passou aqui pela Marechal Rondon e chegando nesse restaurante, de alguma maneira, não sei quem que estava com a mensagem na mão, se identificaram. Esse irmão, ele chama Antônio. Esse já partiu já, né? Chamava Antônio. Aí, esse de Curitiba bateu a mão nas costas dele assim, falou: irmão Antônio, você está num lugar assim, você já pensou, você está num lugar assim, alguém bate nas suas costas, você olha, o irmão Brano já ressuscitou, ressurreição isolada. O homem era famoso, tinha programa no rádio, Universo de Curitiba, então era famoso no Brasil aqui. Aquele irmão, com toda a simplicidade dele, falou: não é isso que o nosso pastor tem ensinado, não é isso. Rebateu aquele espírito na hora. Então, irmãos, colocamos o alicerce seguro, sem tonteria. Automaticamente, ao crer, essa virtude vai vir, vai acompanhar automaticamente. Você não vai procurar estar fabricando. Não. Você é simplesmente um instrumento nas mãos dele. É ele quem faz as obras. Então, ciência, para discernir entre o certo e o errado, todos esses que têm se levantado, principalmente nesse tempo agora, está falando na mensagem. Não é mais lutando para levar para Testemunho de Jeová, para a Assembleia, para a Cristã do Brasil. Não é isso não, é para mensagem. Mas ciência, você recebeu coisa sadia. Você deu ouvido para aquilo que o Espírito Santo está falando às igrejas. Você está crescendo sadio na palavra. Não tem tonteria, não tem. Mas o diabo cruzou os braços, agora não tem jeito, a mensagem ganhou terreno. Não, ele veio e pulou para dentro da mensagem. Aí vem São Mateus 24, verso 24. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível, mas não é possível. Então, irmão, a coisa tem como crescer sadio, chegar na condição do que ele determinou que nós cheguemos, a estatura completa de Cristo. Essa é a condição para ser morada do Deus vivo.
Se temos ciência cristã juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Se você pode pôr a um lado todos os seus credos e toda a sua incredulidade e tudo que diz que tem feito, então terá ciência para crer que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Então isso ele disse: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Virtude. E ele espera que esta virtude esteja na igreja. Principalmente ministros. Em nenhuma maneira, antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Romanos 3, verso 4. Agora estamos obtendo ciência. Isso é ciência suprema. Não se tem que ter 4 graus de universidade. Você olha para a Bíblia, o Senhor Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E as revelaste aos pequeninos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Para ter esta ciência, porque todas essas coisas que não são dadas por Deus, para colocá-las sobre o fundo. Por quê? Vou repetir novamente. Todas essas coisas que nos são dadas por Deus, para colocá-las sobre o fundamento da fé, para que assim possam chegar à estatura de um varão, de um verdadeiro homem de Deus. Sim, Senhor. Acrescentemos ciência, porque ciência de sua palavra você tem que crer desta maneira, assim como também deve crer nesse dia, que os dias de milagre não têm passado. Se o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e milagres, e aquele mesmo Espírito Santo, principalmente agora, na manifestação do Filho do Homem, que é aquela unção vindo sobre uma carne profeta, aquele mesmo Espírito Santo, era o Espírito Santo fazendo a obra nos apóstolos, Pedro, Paulo, sucessivamente, nos mensageiros, no decorrer, principalmente nesse tempo agora, que é o tempo em que Deus derrama a plenitude da palavra, os segredos são revelados. Então o Espírito Santo fez milagre lá e hoje não faz a mesma coisa. Não pode ficar lugar para incredulidade em lugar nenhum. Glórias ao Senhor Jesus. Acrescentemos ciência de sua palavra. Você tem que crer desta maneira, assim como também deve crer nesse dia, que os dias de milagre não têm passado. Ciência que o que Deus diz, porque o milagre, irmão, principalmente no sentido da cura divina, é como uma isca. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo. É como uma isca no anzol. Vai mostrar só o anzol para o peixe, ele não, mas mostra a isca, ele não está vendo o anzol. Então, assim, a cura divina, a pessoa foi curada e coisa, e recebeu, glória a Deus, não estou sofrendo mais aquela enfermidade. Aí ele começa a prestar atenção, mas espera aí, como aquele cego de nascença. Aqueles fariseus disseram: esse homem nasceu todo em pecado. Ele disse: nasceu em pecado, eu não sei, só uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E nunca, vocês que são santos, não nasceram em pecado, não nasceram em pecado e tudo, nunca vi essas coisas entre vocês. Nunca vi. Então, irmãos, por isso que Deus quer de nós fé na palavra para Ele ter campo de ação, para trabalhar através da igreja. A igreja é o testemunho de Cristo na terra.
Abraão creu nisso quando tinha 100 anos, não duvidou da promessa de Deus com desconfiança. Observe quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia. Aqui estava um homem de 100 anos. Vem a prova para o eleito, irmãos. Vem a prova para o eleito. Por quê? O irmão Brana diz que aonde há um grupo ali tem 3 classes de crente. Agora, individualmente, cada um de nós. Bom, se vai ter só um eleito aqui, então esse vai ser eu. Cada um individualmente tem essa fé, Mas se há 3 classes de crente, por exemplo, Abraão, no primeiro mês já foi preparar o sentido pré-natal. Passa 10 anos, peraí, nós estamos com esse homem aí, falando um filho da promessa e coisa, 10 anos, cadê esse filho? Lá na frente, 15 anos, 20 anos, depois da transformação, então, o da Abimeleque, né? Peraí. Aqueles, o Brana falou que o incrédulo já se vai logo. O manufaturado fica ali. Mas chega a hora final dele mostrar a cor. Pedro, por exemplo, mostrou: Senhor, não entendemos isso, não entendemos. Comer a carne do Senhor e beber o sangue? Como entender isso? Como entender? Só uma coisa nós tivemos do discernimento. Só de ti procede a palavra de vida eterna. Então nós agarra isso como que entre a vida e a morte. O demais, que nós tiver de entender lá para frente, nós entenderemos. Que não tiver de entender, fica assim mesmo. Mas aonde está a palavra de vida eterna? Esse nós agarramos como entre a vida e a morte. Mas as provas vêm. Não tem como não vir as provas vêm. Então veja, passa depois, por certo foi depois da transformação, porque Abraão estava, Sara, linda, aquela jovem bonita, Abimeleque quis tomar, pronto, nosso pastor, bem aquele lá atrás, ficou duvidando que vinha, mas nós chegamos agora até a crer, né? Ela bonita, talvez uma das mulheres mais bonitas na face da terra, quando naquele tempo. Agora, dá a mulher, mente, e dá a mulher para outro. Não tem como. Para a semente eleita não tem como ele sair. Custe o que custar. Então, irmãos, isso é ciência. Ele recebeu a fé genuína no que é a verdade, colocou fundamento. Automaticamente, sem ele fabricar, sem nada, a ovelha, ela não tem que fazer um curso ali para produzir lã, não, automaticamente. Então, essa virtude automaticamente vem na igreja. Aí ela tem essa ciência. Não é mais falando em sistema denominacional, presbiteriano, batista, seja lá o que for, não. Agora é a mensagem. Mas o genuíno tem esse discernimento, ele tem ciência. Ele discerne. Então, é nisso que a noiva eleita está em todo o globo terrestre. O último degrau desse ensino do irmão Brana é ser como Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, aonde eu aconselho os irmãos. Trate do cão branco, não deixa a mente vazia, A mente é o campo de batalha, Glória
Glória a Deus. Creio que o Senhor tem nos dado o recado que nós precisávamos nesta manhã, e a gente vai dar, se Deus não mudar a linha na mente da gente, a gente vai dar sequência deste estudo nos cultos próximos, se Deus quiser, até que tenhamos o conhecimento disso de uma maneira completa. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé. Deus continue abençoando o pastor Aparecido Vital, mantendo a unção da mensagem sobre ele. Continue abençoando seu ministério, sua família e a todo o povo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos e, se Deus permitir, companheirismo à tarde, 2:45, culto da noite. E agora despeçam do outro, dizendo: Deus te abençoe, e até nos encontrarmos novamente. Amém? Estaremos retornando agora e estaremos juntos em espírito. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.